O Cyberliterando Podcast foi criado por Gabriela Bilangeri e Natália Nogueira, visando inovar o seu jeito de pensar em literatura. Nossa identidade visual foi criada por Larissa Soldar. Você pode apoiar este projeto ou saber mais sobre ele nos links da descrição. Nos siga nas redes sociais, @cyberliterando, e sempre lembre que postamos novos episódios todo sábado. Olá, galera, tudo bem? Tomara. Estamos começando o Cyberliterando. Eu sou a Gabriela Bilangeri. E eu sou a Natália Nogueira, e hoje nós temos a minha xará, Natália Freitas, ou para os íntimos, a Madri. Oi, gente, boa noite. Eu sou Natália Freitas, tenho 27 anos, sou de Salvador, Bahia, sou jornalista. Bom, o nome Madri, que às vezes as pessoas têm uma certa confusão na hora que ouvem, vem de uma história muito legal de quando eu conheci as meninas, tanto a Gabi quanto a Nath. Foi lá para 2014, 2015. A gente se conheceu em um grupo e tal, e aí começou a conversar. E na época eu morava em Madrid. Então, como tinha, né, a Nath, tinha eu também, para distinguir aí os nomes, acabou que ficou Natália de Nath e eu fiquei a Madri, que era mais fácil de distinguir quando estava chamando uma ou outra. Então, caso vocês alguma vez escutem esse apelido, não é nenhuma coisa assim do outro mundo, a não ser para diferenciar a gente. Ou seja, eles só vão escutar esse apelido aqui hoje. Não vai ter Natália Freitas, vai ter Madri. Exato. Gente, eu não associo a cara dela com Natália. É tipo, é Madri. Eu olho pra cara dela e penso, meu Deus, a Madri. Eu nem Tá respondo ligado? quando vocês falam Natália, eu já sei que é a Nath, né? Inclusive eu chamo a Nath de Nogueira. E quando falo Madri, aí é quando eu me dou por aludida. Inclusive, meninas, agradecer pela oportunidade e pelo convite de vocês. É um prazer para mim estar hoje aqui dividindo esse momento. E estou muito orgulhosa também aí de dizer de tudo que vocês estão fazendo em nome da literatura e da leitura, né? Que tem sido uma coisa assim meio caótica nos últimos tempos e muito pouco acessível. Então é um prazer para mim estar dividindo isso com vocês, que além de tudo são minhas amigas. E obrigada a você por estar aqui, topar. A gente sempre mete você no meio das coisas, você sempre topa na maior boa vontade, então a gente que agradece mesmo. Verdade, a gente tá muito feliz de ter você aqui, por isso que dá à toa que você é a nossa primeira convidada. Quando a gente pensou em entrevistar alguém, a gente já falou Madri. Foi a primeira, a gente nem pensou em outra pessoa, porque você é uma pessoa que a gente admira muito, a gente tem muito orgulho de ser sua amiga, de te conhecer há tanto tempo, e a gente também tem muito orgulho do seu trabalho, de tudo que você está fazendo. Você acabou de lançar The Guardian aí, né, na Amazon, de todas as suas outras histórias também, né, que a gente sabe que hashtag vem aí. Então, a gente está muito, muito, muito feliz de você estar aqui, de você ter aceitado esse convite, tá? Então, aclamada, né, gente? Perfeito, não tem o que fazer. Eu acho que o pessoal vai Depois ter. vão ficar me achando. Mas você tem que se achar, porque o pessoal vai ter noção agora, assim, a partir da entrevista, eles vão ter noção da sua grandiosidade, né, da sua mente incrível, e eles vão ver que a gente não chamou você só porque você é nossa amiga, mas porque você é realmente uma autora foda. Meu Deus, eu não tava nervosa, mas agora sim. Fiquei Sem um pouco, pressão. fiquei um pouco. Acho que pelo menos quem segue ela no Twitter tem essa noção, né? Porque é aclamada, sensata, maravilhosa. Eu sinto que eu dou RT em todos os tweets dela. Eu até tenho medo dela pensar assim, gente, essa pessoa é doida, ela dá RT em todos os meus tweets, sabe? Mas é porque é incrível, é perfeita, tudo que fala é muito sensata. Então, assim, para além de ser uma autora foda, é uma pessoa foda. Então, é isso, gente, não tem o que falar. Só porque eu vim disposta a ser cancelada hoje, por causa do assunto que a gente vai tratar, que é o das fics. Vocês me colocam nessa sinuca de bico, como a gente chama aqui em Salvador. Mas tudo bem, eu agradeço imensamente os elogios, me sinto lisonjeada por estar aqui com vocês, que são também pessoas maravilhosas, muito coerentes, muito também cultas. Eu estava, assim, né, falando um pouco já de literatura, me metendo aqui na pauta de vocês, estava acompanhando a Nath, que eu também acompanho muito no Twitter, ela estava lendo Harry Potter aqui. Hei de dizer, é a minha grande obsessão da vida. É maravilhoso ver como, além da gente ser amiga também, ter, né, toda essa questão da gente se conhecer, e ok, mas essa questão da literatura, que foi a primeira coisa que uniu a gente, e ver a Nath, por exemplo, comentando sobre uma coisa que eu sou muito obcecada, que eu gosto muito, foi tipo uma coisa assim, um saborzinho bom, um gostosinho de você estar vendo ali a pessoa, né, tá falando, e eu pensei, foi graças a essa nova leitura da Nath, que eu decidi comprar o box comemorativo e tô acompanhando a história de novo. Acho que eu já sei essa história de trás pra frente.
e tendo essa experiência, né, com a leitura, e foi, assim, algo que fez toda a diferença para mim. Então eu acho que, apesar de todos os elogios que vocês me deram, e a Gabi também, que dá um suporte danado na questão, né, da escrita, ela sempre foi a número 1, que a gente conheceu a Nath ainda um nenenzinho, né, a Nath nem estava na faculdade ainda, Eu tinha e 15, a Gabi já eu acho. estava aí, Acho que eu tinha 15 pois anos quando é, você. Eu tenho é 21 uma agora, coisa então. assim. E a Gabi já estava, tipo, Clarice Lispector, entendeu? Ela já estava Verdade. lá na frente. Lembra a história que a gente fez e teve que meter grego, e a Gabi também, nossa, foi assim, Love Never Dies, eu acho que a gente precisou fazer um tal de uma profecia, aí a Gabi, nossa, ali foi, Em latim, gente, é é, isso aqui. exato, já foi latim, né, foi latim. Aí eu pensei que era grego, não sei, enfim, aí a Gabi também, então assim, eu me sinto muito à vontade, confortável com vocês, mas principalmente por saber que vocês, as pessoas podem não conhecerem muito bem, né, mas os projetos maravilhosos que vocês criam e, enfim, para mim hoje é mais uma coisa de orgulho de estar dividindo isso com vocês do que qualquer outra coisa. Para, tô tímida agora. Ai, vou chorar, aquelas. Ai, gente, é porque é tanta história, tanta coisa, né? Se a gente for falar tudo que a gente já viu, tudo que a gente já passou, é bastante coisa. Mas, enfim, a gente tá. Concluímos aqui que tá todo mundo feliz de estar aqui, tá todo mundo animado. Vendo uma outra no sentido de elogiar, porque se a gente começa a elogiar, a gente fica aqui para sempre, porque a gente realmente admira uma outra. Mas eu acho que, né, o pessoal, apesar de estar aqui porque gosta da gente, eu acho, ou do nosso conteúdo, né, eles querem saber sobre a grande Natália, a grande entrevista. Então, Gabi, eu passo a bola para você iniciar. Tá, então agora a gente vai começar a entrevista de fato, né? Porque até então a gente estava conversando, né? Enfim. Mas então vamos começar aqui com as perguntas que a gente separou para fazer para você, especialmente para você. Tá, aquelas. Nossa. Enfim, então aquelas, a primeira entrevistada, separamos as perguntas só para você. Enfim, então a primeira pergunta, né, que era uma pergunta que não podia faltar, uma pergunta até um pouco óbvia, né, mas que é uma curiosidade que eu creio que as pessoas têm, as pessoas que gostam de você te acompanham, seriam como você conheceu as fanfics, né? Qual foi esse seu primeiro contato? Quando que você leu a sua primeira fanfic? Quantos anos você tinha? O que você estava fazendo? Sexta no Globo Repórter. Bom, eu comecei a ler, na verdade, foi uma coisa muito esquisita, foi muito aleatório. E aí eu tinha acabado de entrar na faculdade, eu estava bem desenganada, porque eu não queria ter estudado jornalismo, né? Logo a minha primeira opção era psicologia e acabei caindo. Então, nessa desilusão, eu me afastei muito do que era a escrita e do que era a leitura, que foi algo que sempre me acompanhou. Então, as fanfics foram como essa porta que me abriu para todo esse universo que eu achava que não existia. Para mim era uma coisa completamente nova, inédita, que artistas estivessem se transformando, né, em personagens. Então, ter, na verdade, esse primeiro encontro foi fundamental. E veio disso, do acaso, do nada, e eu acho que, sei lá, se fosse em outro momento, talvez eu não tivesse prestado muita atenção, mas ali na hora, o descobrimento mesmo, a descoberta, né, foi através do X Factor. Dá um beijo pro seu amigo, né, por ter apresentado as coisas da Demi Lovato e falar, ah, pelo amor de Deus, assiste comigo. E eu queria saber, tipo, porque apesar de você ter, né, caído no seu colo, aconteceu a mesma coisa com a sua escrita? Tipo, quando você começou e por que você começou a escrever as fanfics? Quando você falou, tipo, é isso que eu quero fazer, sabe? Não quero só ler. Sei. Então, eu tava, como eu disse, muito desenganada. Mas aí eu tive uma professora muito, muito marcante na minha vida, né? Que por um dos motivos que eu acho que é tão importante, principalmente vocês que estão estudando letras e estão aí, obviamente não tão limitadas a serem professoras, mas enfim, como essa profissão, como você passar adiante um ensinamento ou algum conhecimento é importante. Eu estava muito desenganada de jornalismo e aí consegui me mudar da turma da tarde para a turma da manhã. Aí o primeiro dia de aula, entrou essa professora de cabelo vermelho, o nome dela era Soledad Segoviano, era uma pessoa incrível, e ela me dava uma matéria chamada Ciências Políticas e Relações Internacionais. E aí essa mulher abriu a boca e eu falei, meu Deus, é isso, é o que eu gosto, é o que eu quero. Aí a gente junta de um lado essa paixão que surgiu de repente para Ciências Políticas e Relações Internacionais.
E aí começou a acabar os capítulos das fanfics. Porque eu lia muito, eu era muito obcecada, passava o dia naquilo. Então começou a ficar sem capítulo ou histórias terminadas, e eu ficava procurando e não achava alguma coisa que me atraísse. O desespero da fanfiqueira. Exato, a fanfiqueira que fica atrás de atualização, e depois o karma vem, gente. Mas enfim, eu aí decidi, poxa, por que eu não escrevo a história do jeito que eu quero? Porque também eu tenho aquela coisa, né? Você às vezes lê uma história numa expectativa, e aí às vezes a autora dá o toque dela especial, e você diz, talvez eu tivesse feito de outro jeito. Essa coisa mais que a gente tem de quem é mais apegado à escrita, né? Às vezes é muito chato para isso, se mete muito nessa coisa, ao menos eu sou assim. Então, eu decidi que talvez eu começasse a escrever, mas só que como eu não tinha muito desenvolvimento ainda com português, né? Porque eu estava passando, já estava quase 10 anos morando lá, então o português não se tornou a minha língua principal, era mais secundária. Então aí eu fui adaptando um livro, que era do Federico Motta, que foi um dos autores assim que eu mais amei na vida, até começar, né, a crescer um pouco. Depois que a gente cresce, a gente entende que ele é meio surtado. Mas aí, enfim, eu comecei a traduzir, não, a adaptar uma história dele, que era Paixão Sem Limites, acho que em português, mas que em espanhol era 3 metros sobre o céu. E aí, dessa primeira adaptação, eu também não gostei muito da história, então, obviamente, eu comecei a dar o meu toque. E nessa coisa do meu toque, eu comecei a pegar gosto por voltar a escrever. Aí, então, eu juntei aquela minha obsessão que eu falei do começo, por ciências políticas e relações internacionais da faculdade, e criei Happy Ever After, que foi, de fato, a primeira história assim mesmo que eu escrevi de cima para baixo. Porque 3 metros sobre o céu era... acima do céu, perdão. Eu comecei a história do jeito que o autor começava, né? E aí, no finalzinho, lá pro meio, eu começo a dar meu toque. Mas Happy Ever After, que de fato foi a minha primeira história. Então, basicamente, foi isso. Por eu não achar mais fanfic para ler, eu decidi escrever. Aquela coisa, né? Não achou o que você queria, foi fazer você mesma, né? Tipo, foda-se. Mas enfim, e outra pergunta que a gente tinha separado, você meio que já respondeu, né? Era se antes de escrever fanfics, você já tinha escrito alguma original, se você já tinha escrito alguma coisa, qualquer coisa antes disso, né? E aí depois você passou a escrever. Eu sei que você meio que já respondeu, mas dá esse mesmo. Na verdade, o começo do meu contato com a escrita, ele vem muito desde pequena. Minha mãe, ela tinha assinatura, né, na religião dela. Então, todo livro que ela pegava para ela vinha um infantil. Então, foi uma coisa muito colocada na minha infância. A leitura foi algo que eu sempre tive. Logo, escrever também foi uma forma que eu tive muito de poder expressar meus pensamentos. À medida que eu fui crescendo e vi aquela coisa do primeiro amor, do primeiro sofrimento, que você faz todo um drama, uma melancolia. Então, eu criei um blog. E aí, nesse blog, eu escrevia toda sorte de declarações que hoje em dia, quando eu leio, porque eu encontrei uns dias, eu falei, nossa senhora. Então, assim, eu já tive, não com a história inteira, mas tive contato com pequenos contos, alguns textinhos de amor, aquele amor adolescente, de que você pensa que nunca mais vai amar novamente. E essas coisas, né? Então, meu primeiro contato com a escrita mesmo foi lá para os 16 anos de idade, que foi uma forma que eu tive de expressar muito que eu tinha dentro de mim, porque eu sempre tive muita dificuldade de me expressar, mas meio que escrevendo eu encontrei uma forma de colocar em palavras tudo que eu sentia. Aí desse pequeno blog veio aquela coisa de um dia sequer pensar em que o jornalismo, né, poderia fazer parte da minha vida. Durante esse blog você tinha um pessoal acompanhando ou não? Tinha as minhas amigas, além de tudo, e tinha o pessoal do colégio, porque era meio que era uma rede social chamada Twente, que ele tinha uma coisa que chamava painel, e ficava aberto como se fosse, sei lá, o seu muro do Facebook, para todo mundo ler. Entendi. E aí, essas pessoas tinham acesso, aí as minhas amigas sempre, nossa, amiga, esse texto se encaixa tanto na minha vida, no meu romance, enfim. E aí tinha essa galera que acompanhava. Mas eu presumo que não era a mesma quantidade de pessoas que passou a te conhecer quando você Não, começou a escrever fanfic. não. Não, Isso né? não. A Natália é famosinha, gente, para quem não sabe. E, assim, a próxima pergunta é inevitável, né? Eu queria muito, a gente, né, eu e a Gabi, queria muito saber como você reagiu quando, tipo, você viu que tanta gente estava curtindo o seu trabalho, assim. Tanta gente de outros lugares.
e coisas do tipo. Sempre gosto de dizer que escrever fanfic mudou a minha vida, né? E de fato mudou. Primeiro porque eu tava passando por uma situação super complicada, né? Que eu já comentei, que foi a minha desilusão com a faculdade. E segundo porque eu nunca imaginei que eu fosse boa nisso, né? Como eu disse, minhas colegas liam, mas é aquela coisa típica de amiga, sempre vai te elogiar. Mas quando eu consigo lembrar perfeitamente da primeira vez que uma pessoa entrou em contato comigo para falar, hoje em dia foi uma das primeiras pessoas, né? Eu criei um grupo para poder conversar com elas. Inclusive, uma dessas primeiras pessoas que falaram comigo, hoje em dia é minha melhor amiga, né? Que é a Alba. E então eu lembro perfeitamente de me dizendo: nossa, a sua história é uma coisa que eu tenho amado, e eu fiquei, meu Deus, alguém leu. E essa pessoa estava em Salvador, Bahia, então eu estava em Madrid. E foi assim, uma explosão, porque eu pensei, caraca, chegou lá, entendeu? Chegou na minha cidade, chegou numa pessoa que eu tava lá. E, inclusive, a minha namorada, eu também conheci através disso, né? Um dia ela veio me elogiar e cobrar capítulo. Eu, todo dia no seu privado. Então, disso aí, obviamente que a história não se desenvolveu a partir daí. A gente se conheceu, nosso primeiro contato veio a partir daí. Houveram vários outros acontecimentos. Mas são esses dois momentos que eu tenho muito marcados na minha mente, entendeu? Que pra mim a surpresa foi tipo assim, caralho, chegou, aconteceu. E bom, Bia também é da Bahia, então pra mim foi muito magnífico, foi aquilo, foi muito importante. E aí depois, quando começou a vir gente do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, um monte de coisa assim, Belém, eu pensei, nossa, tá acontecendo isso de verdade. Então, é uma coisa que você não espera, porque quando você escreve, ao menos eu, não sei se isso acontece com vocês também, eu não escrevo pros outros. Eu sempre tive em mente de escrever pra mim, sabe? Tipo, a história tinha que estar do meu jeito, do meu gosto. Se uma pessoa gostasse, tava massa, mas, tipo assim, eu não queria escrever pra agradar os outros. E eu via que outras pessoas eram super, né, conhecidas, e a história, pá, não sei quantos mil likes. E aí eu pensava, nossa, isso não era uma coisa que me chamava. Eu continuava escrevendo, escrevendo, escrevendo. Então foi super sem pretensão nenhuma. E quando aconteceu dessas pessoas começarem a ter contato comigo, eu lembro de ter tido uma grande relevância na minha vida, porque eu pensei, nossa, eu importo pra isso, entendeu? Então meio que virou a minha obsessão, sentar todos os dias e escrever, porque era importante. E foi essa a emoção. Quando bateu 1 milhão de leitores, e foi em Amor e Outras Drogas, eu lembro de ter ficado achando que era uma maluquice, não sei, uma coisa assim. Porque eu pensei, cara, se 2, 3, 4, 5, 100 pessoas já era difícil, tu imagina bater 1 milhão de leituras em uma história que você tirou da sua cabeça, É literalmente, muita gente. Gente, É do muita caralho. gente. nada, entendeu? Pois é, e aí você ficar tipo, mano, 1 milhão. E eu não sei, gente, explicar, mas é um pouco a gente que é escritor, acho que entende essa coisa de que não é só o fato do número, é você pensar que 1 milhão de pessoas leram o que você tinha pra dizer. Entendeu? Não é o fato de se a pessoa curtiu, se a pessoa se incomodou em ler o que você queria dizer. Então isso é, tipo, não sei, até hoje eu dou risada porque é um momento muito marcante na nossa vida. Sim, tipo, você saber que 1 milhão, ou enfim, o número que for de pessoas clicaram naquele bagulho ali. Se elas gostaram ou não, se elas te xingaram ou não, isso é coisa que acontece depois, mas, tipo, é realmente uma sensação muito surreal. É muito do caralho, né? E você merece, então, assim, isso aí é talento, você tem, entendeu? E tudo que aconteceu, eu acho que é só consequência, porque ia acontecer, tá ligado? Ia acontecer. Senão você ia ter que entrar pra Obrigada, outro meus fandom, ia amores. ter que escrever pra outro fandom, e aí ia acontecer de qualquer forma, sabe? Tipo, acho que independente. Mas, enfim, e aí a próxima pergunta que a gente tinha aqui pra você, né? Você também já falou um pouco, né? Mulheres que falam muito, super entendo. Gente, são. Pra quem, enfim, não conhece a gente, não faz ideia do que tá acontecendo, são 3 arianas nesse podcast hoje. Então, Meu assim, se Deus. tem pessoas que falam, é nós 3, sabe? Então, assim, são nós 3, Nossa, na verdade. muito. Então, enfim. Mas outra pergunta que a gente queria fazer é como é o seu processo criativo, se ele muda de história para história, enfim, sei lá, alguma pesquisa que você tenha que fazer, como é que você monta, se você, sei lá, faz igual a Natália, que fica estruturando capítulo no Word, ou se você sai escrevendo maluco igual a mim, como é que você faz?
eu escrevia, e porque eu tinha o costume de passear com o meu cachorro, então era muito, não sei se isso acontece com vocês, mas era muito esquisito, cara. Às vezes eu sonhava com a coisa, ou então eu meio que tava andando na rua, e aí eu começava a pensar a cena e o diálogo na minha cabeça. E aí eu ia pro celular, pro bloco de notas para anotar, e enfim, era uma coisa muito desorganizada, mas era uma coisa que literalmente vivia comigo, ao ponto de eu sonhar com a cena, e eu rir sozinha, ou eu imaginar, tipo, caraca, se acontecer esse diálogo vai ser, tipo, legal. Então, começou assim, mas aí à medida que eu fui pegando o gosto mesmo e o jeito, porque também erro de português tinha, minha filha, assim, sem nem te dizer a quantidade. A rodo. Acontece Pois nas é, melhores aí quando eu famílias. comecei a falar, eu disse, bom, não, agora a coisa tem que ser bem feita, a gente tem que, né, principalmente para você não chegar no ápice da história e você não saber o que é que você vai escrever, porque aí você mata o leitor, né? Você passa aprendendo ele o tempo todo, aí quando chega no grande finale, você aí faz merda. Então eu Basicamente, eu em passei, toda história minha. Mentiu, não acho, mentiu, não Natália, acho, mentiu. totalmente mentira. Mentiu feio, mentiu rude. Mas enfim, eu aí comecei a fazer como a Nogueira faz, a estruturar no Word. Então a primeira coisa que eu fazia era os personagens, como iam se chamar, né? Os atributos que iam ter, e inclusive a evolução deles na história. Por exemplo, se uma pessoa ia ser muito mimada no começo, mas depois, devido a X acontecimento, essa pessoa ia criar uma personalidade mais forte, tal. Então tudo isso ia logo no começo. Inclusive, importantíssimo para mim, não sei se para vocês, mas é saber o que vai acontecer do começo até o fim. Pelo menos assim, o grosso, o Uhum. bruto mesmo, porque Com não existe certeza. nada pior do que você se bloquear no meio da história e você não saber que porra que você vai fazer para terminar ela. A Então, Gabi, o mais assim, importante é saber a idade do personagem. Só que essa não se. isso também é Eu importante. acho que é Mas eu acho importante. que compromete muito você chegar na hora H e, porra, e agora o que eu Uhum. faço? Entendeu? E aí eu gosto de estruturar dessa forma. Aí depois que eu tenho isso, meio que a árvore genealógica da família também é bom, né? Porque senão, de repente, nossa, quem é filho de A quem, quem é louca irmão da de árvore quem, você genealógica. fica meio perdido. E aí dá a bola, começa a criar e pé na máquina, entendeu? Então, quando você às vezes está perdida, você vai, eu volto para esse arquivo, né? E vejo, ó, essa pessoa tinha que passar por isso. Então, dá para meio que te salvar quando você está naquela coisa sem inspiração. Então, meu processo criativo sempre vem, por um lado, essa coisa, né, no Word, eu também sou como a Nogueira, sou time Nogueira, e por outro lado, sempre abordo temas que eu estou muito obcecada no momento. Porque eu acho que é imprescindível eu escrever de algo que eu gosto. Se eu for escrever de coisas que eu não gosto, e principalmente que eu não entendo, vai dar muita merda. Então, eu começo primeiro me documentando o máximo que eu puder sobre o assunto, e eu tenho que estar obcecada, porque quanto mais obcecada eu tiver, mais eu vou querer escrever. Então, esses são os 3 fatores que eu preciso ter: conhecer, estruturar e estar obcecada. É, eu acho assim, eu acho excelente você ser igual a mim, mas eu desenvolvi esse processo de escrita, de desenvolver tudo no Word depois, sabe? Muito depois. Antes eu só jogava tudo no arquivo lá de qualquer jeito, também que nem você, sabe? No grosso, e mandava ver depois. Você falou tipo, como o projeto de Happy Ever After surgiu, e eu queria saber, porque, né, eu sempre falei para você, The Guardian é minha história favorita, assim, de longe. E eu queria saber muito como foi, assim, que surgiu a ideia da história. Se você Cara, puder falar, né, posso obviamente. sim, claro. A ideia de The Guardian surgiu muitas coisas na minha vida, que é pelas obsessões que eu ando tendo no momento. Então, foi também na faculdade, onde um professor, que também marcou muito minha carreira, né, durante a faculdade, ele recomendou para a gente fazer um trabalho sobre uma jornalista russa que foi assassinada, a Ana Politkovskaya, que eu recomendo muito que vocês procurem a história dela no Google, porque foi assim tão incrível que parece que foi uma história, uma fanfic mesmo, mas foi a pura realidade. Ela lutou contra o KGB e contra o próprio governo russo, né? O Putin ainda era o grande presidente, e ela foi assassinada. Então, nesse livro, que se chamava Como Matar um Jornalista, O Perigoso Ofício de Informar, eu acabei me apaixonando muito pela história, tanto que eu li o livro inteiro ao invés de só a história dela, que conta a história de outros jornalistas que, pelo mundo, lutaram contra opressão política, enfim, ameaças, para poder contar a verdade, porque era uma coisa que me incomodava muito
todo lugar que eu ia, eu achava que as pessoas, jornalistas me referindo no caso, não contavam a verdade, não eram objetivos, não tinha uma forma coerente de lidar com o público e falar, olha, é isso que está acontecendo. E principalmente porque, né, no Twitter, que na época, né, que a gente estava lá começando, ele não tinha essa coisa da militância, do cancelamento, era um lugar muito terra de ninguém. Então, você acabava lidando com pessoas que não sabiam coisas básicas, como estadunidense que não sabia determinado lugar no mapa, ou, sei lá, pessoas mesmo do Brasil que tinham aquela ilusão de que morar na Europa ou morar nos Estados Unidos era a grande saída e que o Brasil era um país que não valia nada. Então, esse tipo de coisa me incomodava muito, porque eu falava, não estão contando a história direito, não estão falando a verdade para você. Então, dentro disso, eu pensei, nossa, eu preciso, né, de contar essa história, alguém que contasse a história de verdade, que usasse todas esses meus anseios, essas minhas inquietações sobre a vida e se transformasse num personagem. E disso veio The Guard, veio dessa coisa em mim do jornalismo, essa minha paixão, essa minha obsessão pela verdade e um pouco essa minha visão da sociedade como estava naquela época e naquele momento. Isso torna tipo, a história ainda mais interessante. Famosos adquiram o The Guardian na Amazon. E a gente vai deixar os links para aquelas, né, a publi. A gente vai deixar o link, tá, para vocês adquirirem The Guardian, se vocês não conhecem ainda essa obra maravilhosa. Na Amazon, né, vocês podem adquirir na Amazon. A gente vai deixar o link no post desse episódio no nosso Twitter. Tá? No Instagram não, porque a gente sabe que o Instagram é uma aberração, não dá pra botar link, etc. Mas no Twitter vai estar lá, tá bom? Inclusive sigam a gente, @saberliterando. Mas enfim, Muito vamos à obrigada. próxima pergunta. Tá, Natália, você quer dizer, Madri, né? Aquelas. Você quer acrescentar mais alguma coisa? A gente pode ir para a próxima pergunta? Não, pode ir para a próxima. Ah, beleza, então. Então, a nossa próxima pergunta, né? Que você, como eu falei, né? Você meio que já respondeu, mas também a gente também tem interesse de saber um pouco mais a fundo sobre isso. E queria que as pessoas que leem suas histórias também. Como que surgiu esse interesse, essa coisa de você colocar essas coisas tão reais nas suas histórias, né? Temáticas reais, como, por exemplo, quando você coloca coisas de gangues, conflitos internacionais, né? Obviamente tem a ver com o que você estudou, né? Com o que você conhece, mas como é que isso se dá para você, de você colocar isso nas suas histórias, de dar esse toque tão, tão realista? Isso aí vem um pouco mais já de gosto pessoal, né? Eu gosto muito de séries policiais, gosto muito dessa coisa de um pouquinho de mistério, para você nunca deixar, né, naquela monotonia de simplesmente um casal que se conhece, se apaixona, enfim, tem uma família. E eu sempre gostei muito dessa parte da ação, de investigação, dessa coisa assim. Então foi meio que unir um pouco o útil ao agradável, mas eu pensava, né, nossa, tem tanta série já, ou tantos livros, tantas histórias de que se conhecem, se apaixonam, um é policial, outro é uma coisa, que eu pensei em trazer algo mais cotidiano, algo mais corriqueiro e mais possível. Como eu morava lá na Espanha, eu tinha um grupo de amigos bem variados. Eu tinha, né, os amigos que eram espanhóis, mas eu também tinha um grupo de amigas, que eu carrego até hoje, que era cada uma de um país. A gente era praticamente a ONU. Uma era da Colômbia, outra do Equador, outra do Peru, outra da Bulgária. E eu comecei a entrar nesse mundo, né? Elas me contando sobre a questão da realidade delas, principalmente na Colômbia, me contando um pouco sobre a história também na Bulgária, que apesar de ser um país da Europa, é um país, né, que também passa por uma série de dificuldades. Então, o processo deles de viajar, de chegar, de contar, então aquilo ali foi meio que me atraindo muito. Então, eu passei a conhecer um pouco mais sobre a história, né, da América Latina e passei a me interessar um pouco mais nesse quesito da série policial, de, sei lá, CSI, que eu sei que vocês falam CSI, mas eu falo CSI, gente, porque eu não sou... ao invés de falar de um jeito errôneo, eu prefiro falar como eu leio, um pouco Ariano Suassuna aí. Mas, enfim, veio um pouco disso, do gosto mesmo, e de começar a ouvir essas histórias contadas por outras pessoas, também porque era algo que eu ainda não tinha vivenciado na leitura, né? Mesmo escrevendo, eu continuava lendo. Então, sempre tinha aquela coisa, tem um policial, mas não tem um policial que lida com a gangue, tem um policial que não faz isso, entendeu? Aí eu fui meio que adaptando. E você acha, assim, que por conta dessa realidade ser trazida para suas fanfics, assim, você vê agora, né, para suas histórias, você acha que essas temáticas reais
fazem parte, contribuem com esse sucesso? Sim, sabe, Nath, e é uma coisa que eu não contei, não sei por que motivo, mas que é fundamental. A maioria dos casos que os personagens investigam em The Guardian aconteceram na vida real. A maioria deles foram titulares de jornais, que eu simplesmente tirei o caso, né? Porque, na verdade, à medida que eles vão investigando até chegar no ponto, são documentários da BBC, são reportagens, né, que são feitas do próprio país. São casos que fizeram escândalo em outros países. Tem um que é muito bacana, que é o da Tríplice Aliança, que eu não, perdão, a Comunidade do Anel. Não sei se você lembra, quem leu vai lembrar, e quem não, por favor, leia, sem spoilers, mas é um caso 100% verídico que aconteceu na Colômbia. Outro caso 100% verídico é a notícia do policial, um militar, que é torturado, e enfim, ele faz a denúncia daquela tortura que acontece em um território africano. Então, eu acho que o que atraiu as pessoas foi a veracidade da coisa mesmo, sabe? Foi o fato delas estarem convivendo com aquele caso e ele ser narrado de um jeito meio lúdico, assim, a gente podia até dizer, meio descontraído, mas sem perder a essência da verdade, do que realmente aconteceu. Então, acho que talvez essa coisa pode ter dado um pouquinho de tempero ao interesse das pessoas na história. E ainda falando sobre o sucesso da sua história, a gente queria saber, para além disso, né? Óbvio que essa questão das temáticas reais, obviamente, fazem parte, mas você acha que tem outros motivos que fazem as suas histórias tão conhecidas? Por que você acha que as suas histórias são tão conhecidas? Eu acho que primeiro porque elas fogem um pouco do clichê, assim como a de vocês também. Eu acho que essa Walking on Fire que vocês estão fazendo agora dos bombeiros, eu acho que ela é muito boa, porque ninguém falou de bombeiro, ninguém se interessou em buscar sobre bombeiro. Então eu acho que é isso, é um pouco a novidade, ninguém ter se dado o trabalho de contar, ninguém ter pensado em criar uma coisa dessa. Acho que o mistério também é uma grande coisa, porque eu meio que brinco com o leitor. Uma hora eu dou uma pista aqui, ele acha que é uma coisa, outra hora ali na frente eu faço ele desmanchar. Eu gosto que o leitor viaje comigo nessa busca pelo enigma, né, pela resposta do grande mistério. Então, eu não costumo, pessoas que não gostam de mistério, que gostam mais de um romancinho mamão com açúcar e tal, não tendem a gostar muito das minhas histórias. E não por nada, mas porque realmente é como se fosse um quebra-cabeça. A gente desenvolve um romance, obviamente, mas por trás desse romance tem um enredo que ele acaba sendo o que mais prende. Não é o romance, no final das contas, que prende tanto. Mas é um romance muito linear, é um romance que não tem grandes. Eu não brinco com. Brincar no sentido de, né, montar no quebra-cabeça, gente, pelo amor de Deus, não me cancele. Mas eu não uso elementos como doenças, como términos, vai, vem, vai, vem. Eu não uso esse tipo de coisa, sabe? Ciúmes em excesso. Esse tipo de coisa, assim, não é o que tá. Se eu tivesse que fazer uma poção da história perfeita, esse tipo de coisa vem em dosagens muito pequenas. O que vai em grande dosagem é um amor incondicional, que eu gosto que tenha, e a questão do mistério. Então, acho que são dois fatores que as pessoas podem estar gostando, podem estar saindo um pouco daquela coisa clichê que ainda existe, mas se adaptando mais a essa coisa do mistério, né? São séries também que a gente vê pela própria realidade dos catálogos de streaming agora, que estão chamando a atenção das pessoas. E aí eu, como tenho um gosto, acabo me identificando muito com pessoas que têm também esse gosto, mas não acho que seja assim nada do outro mundo, a não ser simplesmente gostos É do outro mundo, similares. sim, amiga. Você é maravilhosa. Não, tem muito disso, né? Acho que essa coisa de ser diferente, de trazer, tipo, um frescor, né? Alguma coisa diferente no gênero, de não ser aquela repetição daqueles padrões, eu acho que ajuda muito também, né? E o fato de você ser extremamente icônica também já. Muito obrigada, meus amores. A Madri, para quem não sabe, a Madri escreve, né, fanfic, que nem ela falou, há muito, muito tempo. E atualmente, no dia 6, hoje, 6/9/2020, ela tá com 13.000,4 seguidores, né, no Wattpad, mas não conta com nenhuma história lá. Então, a gente queria saber, né, por que você excluiu as suas fanfics do Wattpad. Vamos de treta.
Ai, meu Deus, perguntas. Não, na verdade, sem problema nenhum. Vocês, além de amigas, também como escritora, sabem muito bem que houve agora um momento tanto no Wattpad, por uma falha do servidor, é, duas pessoas, ou um grupo de pessoas, não sei, mas duas ocasiões aconteceram, de pessoas conseguirem clonar e baixar as histórias que estavam disponibilizadas no site e ou divulgarem no 4Shared, né, que era um site que estava lá 100% para qualquer um, ou pessoas baixarem, ou esse outro site que usou de espelho, ou inclusive algumas pessoas que baixaram por próprio interesse, de que, eu quero ter a história no Word, bonitinha, organizadinha, enfim, e começaram a repassar. Eu sempre fui o tipo de pessoa que não pediu nada em troca, acho que nem sequer comentários e likes eu não pedia quando eu publicava as histórias. Eu sempre respeitei muito o leitor. Sempre fui aquele tipo de pessoa que dizia, gente, qualquer história só vai longe por causa do leitor. Você pode ser o autor que você quiser, você pode ter uma desenvoltura com o português de uma forma assim incrível, mas se você não agradar o leitor, sua história não é nada. Então eu sempre tive esse máximo respeito com as pessoas que consomem minhas histórias, até mesmo porque era uma coisa que eu dava de forma gratuita. Então não tinha, era muita coisa ali, né? Muito mistério. Então, quando teve a primeira vez, eu fiquei muito chateada. E eu tirei a história do ar. Mas aí as pessoas conversando, por favor, eu tava lendo, essa história marcou muito, porque a gente recebe, né? Um comentário de pessoas que dizem, nossa, estava numa fase ruim, e aí essa coisa me salvou, enfim, e é legal, é bacana você ter aquilo ali pra pessoa. E aí aconteceu de novo. Aí eu falei, mano, não dá, eu tô oferecendo um negócio de graça, eu não tô pedindo nada em troca, a não ser o respeito pelo meu tempo, pelo meu trabalho. E nem isso a galera tava respeitando. Sei que a imensa maioria não entra nesse grupo. Sei que se trata de uma minoria, de algo, um erro que uma pessoa paga por todos. Mas, infelizmente, essa coisa me chateou muito, sabe? Porque não tinha essa necessidade. Então eu decidi que, ok, as pessoas queriam ter, e eu faria isso do jeito certo. Eu transformaria todas as minhas histórias fanfics em histórias originais. Não mudaria para que fosse hétero, não mudaria para que fosse nada, mas eu mudaria o nome dos personagens, obviamente por questão de direitos autorais, e em segundo lugar eu disponibilizaria numa plataforma para que as pessoas pudessem ter em formato de livro. Como vocês também bem sabem, hoje em dia é muito complicado a gente conseguir transformar isso em livro físico, porque tem um custo imenso, e porque também as editoras, infelizmente, não acordaram para a vida, não acordaram para o grande potencial que as histórias, não só por ser LGBT e poder trazer representatividade, enfim, você ficar bem na foto, mas porque o conteúdo em si, né, a gente sempre brinca, o Velho Testamento das fanfics, as coisas assim, são conteúdos maravilhosos de pessoas que se deram de graça. Vocês até hoje se dão de graça, né? Porque também aconteceu com as histórias de vocês, mas vocês optaram por manter. Então, foi toda essa questão. Pesou muito, aí eu falei, bom, não dá para eu fazer um livro físico, porque obviamente sem dinheiro, mas dá para a gente poder oferecer para as pessoas um conteúdo bom, de qualidade, e de uma forma segura, porque, né, através da Amazon, o Kindle, a Gabi sabe que ela já publicou alguns, a Nath também, porque ela já tem um livro dela publicado físico, enfim, nenhuma novidade para vocês. Tem o Kindle, né? Tem o aplicativo que dá para ser bem acessível. Você pode ler offline, você pode fazer um monte de coisa que você quer. E você ainda por cima tá respeitando ali o direito do autor. Que eu acho que é isso imprescindível. Tipo assim, beleza, você não gosta da foto, da história, não lê. Você acha que tem algum conteúdo que você não curte bacana, denuncia. Você gosta muito da história, você lê, você compartilha, você tira print e guarda aquela frase para você, você anota no caderno, mas daí é você pegar uma história completa, transformar em Word, de forma que uma pessoa qualquer pode pegar, fazer o que ela quiser. E, enfim, achei extremamente desnecessário e fiquei profundamente chateada. Então, por este motivo, retirei as histórias. Como eu achei que não era justo as pessoas não ficarem, né, ficarem sem a história, perdão, eu decidi publicá-las todas na Amazon. Eu achei muito, muito justo isso que você fez. Inclusive, a gente, no nosso podcast anterior, né, no episódio 2, a gente falou sobre a importância das fanfics LGBT. Para quem quer saber, tipo, ouvir um pouco mais de uma discussão voltada para esse tipo de assunto, sobre, principalmente sobre as coisas que as editoras fazem, acabam fazendo, como a Gabi diz, eu estou fazendo uma publi aqui, mas se você está ouvindo esse episódio pela primeira vez, dá uma voltadinha no episódio anterior, porque você vai acabar ouvindo a minha discussão só com a Gabi sobre né, a importância das fanfictions nesse universo da vida mesmo.
Como a Nath falou, é uma coisa muito importante. Exato, e justamente só complementando aqui a questão do episódio anterior, né? A gente fala muito também do porquê que não há esse investimento do mercado editorial, que foi uma coisa que a gente já teve bastante contato, a gente tem experiência com isso, né? Então a gente desceu o pau. Vai lá, gente, tá maravilhoso, escuta aí, tá? E falando sobre, no caso, a resposta, né, da Madri, eu acho foi super coerente o que você fez com relação a tirar as histórias, porque realmente é uma coisa que desanima muito, questão de plágio, né? Até porque não é nem só pegar e distribuir a história, é questão de pegar e distribuir a história e um dia você acorda e estão vendendo sua história da Amazon, igual já aconteceu comigo. E, tipo, Exato. a história para ser de graça, né? A história que você postou de graça, que você deu o seu tempo, deu o seu. Enfim, você queimou seus neurônios lá para escrever a história. Então, mas eu acho que você encontrou uma solução muito boa e isso é muito válido, até porque as histórias são suas. Né? A gente espera que essa galera tenha pagado aí. Quem tem, né, tenha pagado aí. E se você tá ouvindo as esse coisas. podcast, apaga agora, se você tem. A gente sabe que tem uma possibilidade de estar ouvindo, mas segue aí. Então, a próxima pergunta que a gente tem, né? Tecnicamente você já respondeu, né? Que que a pergunta que a gente tinha marcado aqui na pauta era como surgiu a ideia de transformar em originais, né? Mas como você falou do porquê você excluiu, né? Uma coisa segue a outra, né? Aí se você não quiser acrescentar nada, eu acho que a gente pode pular para a próxima pergunta da Natália, que eu acho que ela já entra em mais detalhes, né? E aí já é uma coisa mais para a gente não ficar se repetindo aqui. Pode sim, por favor. Nath, a gente quer saber, o Madri, né? Não sei. Qual foi o processo mesmo de passar a fanfic para uma história original, assim? Qual foi toda a trabalheira que você teve, para quem não sabe? Olha, se você está me ouvindo e você tem uma história que você gosta, saiba que é um trabalho, tá? Não é uma coisa fácil de outro mundo, mas que é uma coisa que também, uma vez que você fizer, você vai sentir um prazer. Bom, a Nath já publicou um livro, ela sabe, a Gabi também. Mas acho que aquela coisa, quando você vê publicado de uma forma que não é fanfic, que não é uma coisa lúdica, que não é um hobby, acho que o sabor, enfim, vale muito a pena. O processo, ele basicamente constituiu que eu tinha toda a história, né, em um arquivo Word. Então, foi primeiro uma leitura inteira, aí você muda o nome dos personagens. Eu sentei, eu criei meio que um dossiê, né, como eles iam se chamar, o que é que precisava ser modificado. Porque às vezes você tem que, para encaixar nas mudanças, né? Por exemplo, se você faz uma história de, sei lá, que elas são cantoras, aí você meio que mudar, você tem que contextualizar um pouco, né? Porque a gente acaba tendo isso. Então, primeira contextualização dos Perdão, gente. Eu bebi uma coquinha geladinha e aí acabou fazendo efeito. Mas, então, é basicamente isso. A contextualização dos personagens, depois você lê, né? Faz todas essas mudanças. Aí depois você começa a corrigir. No meu caso, eu contei com a ajuda da minha maravilhosa melhor amiga, Alba, que ela também é da área de letras. Ela é tudo pra mim. E ela deu, né, essa lida corrigida, gramatical, erros, enfim, tudo isso, estruturação também, questão de crase, que eu sou uma negação com isso. E aí ela deu essa corrigida, depois ela me devolvia, eu fazia as mudanças que eu queria, tipo, ai, nossa, acho que essa cena aqui tá uma bosta, vou editar. E aí eu devolvia pra ela quando ela me dava o ok, tipo, nossa, ali tá tudo massa. Eu aí jogava na Amazon e fazia o processo todo da publicação. Como eu sou uma pessoa insuportável, eu passava ele pelo InDesign, que é uma ferramenta de edição, e aí eu botava ele em formato já de e-book, bonitinho. Eu também fazia as capas, apesar da capa de The Guardian eu ter contado com a ajuda da Camila e da Rafaela, também, que são, assim, incríveis. A Camila é design, a Rafa é publicitária, mas também mexe muito com design, e elas me deram de presente essa capa de The Guardian. Ficou maravilhosa. Nesse caso, foi elas que fizeram, mas no caso da próxima fanfic que vai sair, que é Happy Ever After, fui eu que fiz a capa. E aí, uma vez feito isso, organizado direitinho, você simplesmente tem que jogar o arquivo na Amazon, escolher o preço que você vai querer divulgar e ele tá pronto. Mas qual é o meu pequeno conselho? Não sei se isso entra em uma próxima pergunta, mas já que a gente está falando disso aqui, contem com uma segunda pessoa para ler. No meu caso, eu ainda contei com Bia, né, porque é minha senhora, para ela poder dar uma lida, porque às vezes a gente vicia na leitura. Então, você acaba passando por alto erros absurdos que, como você já está muito viciado, você não consegue ver. Então, por isso que eu achei importante contar com a outra pessoa. Mas se você
se sente seguro para você poder fazer isso, então você pode fazer sozinho. Esse processo não tem nada muito misterioso, não. Sim, essa questão que você falou da segunda pessoa é muito importante, porque às vezes a gente prepara o texto e aí a gente acha que tá lindo. Aí a gente manda pra pessoa, a pessoa fala assim, amiga, pelo amor de Deus, Não. que é isso? Amada. Então, é muito importante a gente ter esse segundo olhar, mas realmente a publicação na Amazon é um processo, entre aspas, bem simples, né? Você pode, como você mesmo falou, você pode fazer sozinha, eu já fiz sozinha, não sei se por acaso saiu um texto bizarríssimo, né? Ninguém reclamou até agora. Mas acontece muito. E a melhor parte é que é de graça, né? Então, é uma alternativa para quem está procurando fazer uma publicação, tipo uma publicação de original, né? Que está numa plataforma que é extremamente acessada, né? E realmente não tem como bancar uma editora que vai, sei lá, levar todo o seu dinheiro, não vai nem te pagar muito de volta, já vou logo avisando. Enfim, outras coisas, né? Então, a Amazon é uma opção muito boa. E a próxima pergunta, né, que você também meio que já respondeu, mas como tem outras histórias envolvidas, né, a gente gostaria de saber das outras, né, que você falou mais de The Guardian, né, a questão da Lauren de The Guardian, né, Laura, na verdade, meu Deus, tem que perder a mania. A gente queria saber se as suas outras personagens principais, né, que também têm uma personalidade muito forte, elas são mulheres muito inspiradoras, elas são mulheres que você olha e você fala, meu Deus, que mulher incrível, né? Tem alguma inspiração específica por trás das outras também? Rapaz, pode ter, viu? Pode ter, porque nunca a gente cria nada do aleatório, né? Sempre tem alguma coisa. Às vezes, a forma como a gente descreve uma mesa, às vezes as pessoas não. Nossa, porque ela perdeu tanto tempo descrevendo aquela mesa. Então, assim, sempre tem alguma coisa, né? Mas, realmente, as outras, as anteriores, eu foi um pouco disso que eu tava conversando com a Nath nos bastidores, que a Gabi, ela meio que dá uma personalidade pro personagem, né? Ele meio que existe no mundo dela e existe daquele jeito. Então é basicamente o que eu fazia. Até chegar em The Guardian, os personagens, eles tinham muito poucas coisas minhas, por exemplo. Tinha uma coisinha aqui, outra ali, como, por exemplo, uma fragrância, né, que tinha relevância na minha vida, ou algo assim, ou algum país que eu sonharia em viajar e conhecer, mas nada muito assim. Então não tinha uma pessoa que eu dissesse, nossa, eu vou fazer você a imagem e semelhança dessa. Mas assim, gente, a nossa mente era incrível, porque The Guardian acabou imitando um pouco a realidade de diversas formas. E, por exemplo, só depois de um tempo eu percebi que a personagem, né, da Camila, ela já existia. Que é a minha senhora. Hoje em dia, se você conhece a gente, você lê o diálogo, você entende que muitas coisas da personalidade tem muito a ver com a gente. Aí você pergunta, Natália, foi proposital? Não foi. Não 100% Mas sem seria ser sua pessoa proposital. ideal. Seria sua pessoa É, ideal. isso, é um Entendi. pouco isso, entendeu? E aí acabou que casou, Deu tipo, certo. exatamente. Aí às vezes às vezes eu lia o diálogo, eu mandava print pra ela, falava, Beatriz, e aí ela dizia, meu Deus, como é que pode? Então acabou que foi um pouco disso, mas não teve assim, nossa, essa pessoa vai ser igual não sei quem, entendeu? Mas Aham. depois eu vou dando ali leves pinceladas, quando nesse processo de releitura, né, você sempre acaba modificando algo. É quase impossível você entregar exatamente como estava na parte da fanfic. Então, em algumas dessas, eu fui dando pinceladas, um pouco aqui da minha melhor amiga, para ser a melhor amiga dela ali, um pouco, entendeu? Do que eu queria que acontecesse, mas nada muito assim do outro mundo, não. Você falou dos personagens, né? E obviamente falou da diferença entre um e outro. E a gente queria muito saber a diferença, se você notou, né, uma diferença entre a recepção dos seus leitores de uma das fanfics, né, quando eles iam às fanfics, e quando eles leram pela primeira vez The Guardian, assim. Você achou que foi a mesma recepção? Você achou que o pessoal não curtiu tanto? Você achou que o pessoal gostou mais? Como é que foi, assim? Eu fui cancelada em primeiro lugar, né? A galera ainda Amo. não gostou muito por causa, enfim, do que eu tirei. Elas acham que foi um grande absurdo, que eu deveria ter permitido a versão da fanfic, porque, segundo algumas pessoas, eu fui conhecida por ter escrito em forma de fanfic.
Também não tenho nenhuma vergonha, não escondo de ninguém. Amo essa fase da minha vida, sou muito grata realmente pelas fanfics, mas anteriormente eu já expliquei os meus motivos para não disponibilizar novamente em fanfic. Não tem nada a ver com querer lucrar em cima, até mesmo porque, gente, não se pode ser rico vendendo e-book na Amazon. Se E, vocês acham que Madri, isso. Sim, e Madri, gente. eu só queria deixar claro para todo mundo que está ouvindo aqui, ela está sendo modesta também, mas a Madri já divulgou mais de uma vez datas diferentes para que os leitores pudessem adquirir a obra de uma maneira sem, tipo, grátis, sem pagar nada, 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 Uhum. nada. Então, tipo, se essas pessoas que estão criticando ela, primeiro, você está cancelada, não ela. Segundo, é, é uma mentira alguém realmente falar que a Madrid quer lucrar em cima, porque, tipo, zero verdades em cima disso. Ela só encontrou uma maneira de proteger as palavras dela, que ela tá mais do que no direito de fazer isso. Então, né, Exato, mesmo bom porque senso, galera. a Gente, e Amazon lucro na pega. Amazon é uma ilusão. Isso, exato. Ele cobra em cima de você. Ele não faz de graça. É de graça você publicar. Mas quando alguém compra o seu livro, vai uma parte para a Amazon e outra parte para você. Então, tanto é que eu tive muito cuidado, eu consultei com a Gabi e com a Nath também, na verdade, com todas as meninas do grupo, mas principalmente com a Gabi, por ser, além de uma profissional já quase formada, mas também por ter trabalhado com isso, eu falei, amiga, esse preço tá ok? Eu tive esse cuidado, porque eu não queria pagar de doida. Mas, enfim, em primeiro lugar, eu fui cancelada por isso, né? Bom, as meninas me ajudaram, e elas melhores que ninguém. A Nath já publicou físico, a Gabi já tem outros livros também físicos na Amazon. Não foi no intuito de enriquecer, isso para deixar bem claro. E, em segundo lugar, a recepção não foi muito boa. Então, dentre essas pessoas, tiveram algumas que me perguntaram: nossa, por que você precisou mudar o nome? Por que que não deixou o nome que estava? Eu gostava mais, coisa delas, eu já tinha imaginado elas. Então, eu acho que vocês são melhores do que eu para poder explicar por quê, mas em poucas palavras, direitos autorais, direitos de imagem, direitos de uma opção de coisas que as pessoas possuem. Eu não posso fazer uma história sobre um personagem, né, uma pessoa que existe, que, além de tudo, usa a imagem como seu modo de vida e que não me autorizou a fazer isso. É como você fazer uma biografia não autorizada e inventar várias informações sobre a vida de uma pessoa, e você não pode fazer isso. Você precisa da autorização e você precisa dos direitos para poder comercializar. Então, por essa razão, eu precisei adaptar para o original. Tenho grande paixão pela história no formato original de fanfic, mas tudo nessa vida pode ser feito, né, minha galera? Então, aí precisou dessa adaptação. Mas trouxe todas as críticas, abracei, entendo que tem muito disso, né? As pessoas me conheceram realmente na fanfic, mas nem só do pão viverás o homem. Então, amiga, sabendo que você, enfim, você já citou, né, alguns escritores, mas em qual escritor que você se inspira assim muito para escrever? Quem você lê, né? Pode ser tanto de fanfic quanto de originais, né? A gente queria saber. Olha, eu tenho como ídolo da minha vida, apesar de eu não escrever nada parecido com ele, que é Ariano Suassuna. Acho que ele é um incrível escritor, ele é professor também, ele é maravilhoso. Às vezes, quando eu tô com insônia, eu assisto às aulas de espetáculo dele, porque ele odiava que a gente falasse aula show. E, e realmente sinto muito identificada, né? Porque eu amo o meu Nordeste, acho que a forma como ele traz a situação da vida no Nordeste é algo que me toca muito. O Auto da Compadecida no filme, eu me emociono, gosto de assistir. Recentemente eu ganhei da minha sogra ele escrito, então, assim, outra aventura. Gosto muito da J.K. Rowling também, apesar de que ultimamente a gente pode fingir um pouco que não foi ela que escreveu Harry Potter, que foi a Hermione Granger, e tudo ok. Mas eu acho que, já comentei com vocês uma vez que a gente estava conversando em chamada, diferentemente de qualquer coisa, ou independentemente de, né, não estou falando de separar toda a obra, mas estou falando que a obra, para mim, tem um grande significado. E a forma como ela escreveu, eu acho que foi realmente incrível, né? Ela trouxe um mundo muito novo, aquilo que a gente falou anteriormente da novidade, do você trazer algo que ninguém mais fez e você fazer de uma forma tão completa, tão boa. Acho que isso vem um pouco disso, essa estruturação, o personagem inteiro. Ela também tem essa coisa de... Nossa, Natália, que belo modelo você... Enfim,
Vamos obviar um pouco isso, mas ela também tem essa coisa de primeiro ela escrever o manuscrito inteiro, né, de cada personagem, de quem vai ser o quê, quem vai fazer o quê, e depois você começar a dar vida a esse personagem. Acho que isso teve uma grande influência em mim. Gosto também de Federico Motti, apesar dele ser um autor italiano que faz muito romance clichê. Acho que essa parte do amor romântico, o amor, vamos viajar de repente, fazer uma surpresa, me declarar para você em público. Acho que esse tipo de romancezinho bem clichê, bem gostosinho, vem um pouco também de Mocha. Acho que de Suassuna talvez eu traga muito essa coisa do personagem ser raçudo, ser um personagem com uma personalidade forte, que ele não se abranda diante da dificuldade, que sempre tem um coelho, sabe, na cartola para resolver, para se soltar. E eu acho que esses três são um pouco, assim, minhas fontes principais de ideias, apesar de não serem grandes ou nomes reconhecidos. Se alguém esperava que eu falasse algum nome, tipo, sei lá, assim, não sou esse tipo de pessoa. Li já muito, li Tolstói, li Allan Poe, li Agatha Christie, enfim, li vários e lembro de um dos principais decepções da minha vida, li O Inferno de Dante também. Enfim, livros assim cultos, lidei toda a minha vida com isso, mas de você dizer, nossa, o que realmente marcou sua vida foram esses três autores que talvez muita gente não conheça ou achem, nossa, isso. Mas sim, isso porque eu acho que a literatura, ela não precisa vir de nomes. E aí a gente entra de novo na representatividade, é algo que eu sempre quis falar. Um autor, ele não precisa de um nome, ele não precisa de uma grande quantidade de seguidores. Ele só precisa ter uma história que você goste de ler. Quando tem isso, você tem uma história fabulosa, uma história que marca a vida. Pode não marcar a minha, mas pode marcar de quem está lendo. Então, eu acho que o autor ele tem extrema relevância nisso, não importa o nome que ele tenha, sempre quando que ele tiver para contar, para dizer, sendo ficção ou não, chegue até a outra pessoa, marque a vida da pessoa. Tem uma leitora minha que ela fez a tatuagem de uma das frases que eu utilizei no corpo. Então, pensa uma coisa que, né, você escreveu numa história, foi parar no corpo de uma pessoa e ficou eternizado ali. Então, é esse tipo de impacto que a gente tem que buscar na leitura, e não essa questão de nomes, porque eu adoro Tolstói, porque Bukowski, né? Parafraseando a grandíssima Ade Maravilha. Não acho que são grandes nomes o que trazem aspiração. Acho que um pouquinho de bom senso, de gosto mesmo, de pessoal, da gente não ter medo de dizer, pô, cara, tá bom, eu gostei também de Rick Riordan, eu gostei, sabe, a sua grande inspiração na vida não precisa ser alguém famoso, alguém renomado e com muitos prêmios. Às vezes só precisa ser uma pessoa que marca a sua vida, como Suassuna, Mocha e J.K. Rowling também marcaram a minha. Sim, isso que concordo 100%, porque o pessoal tem essa lambeção com livros clássicos. Gente, muitos livros clássicos são chatos, assim. Exato, você não consegue terminar. Chatos, Sabe? maçantes, inacessíveis. Nossa, Sim, e o tem linguajar, aquela coisa toda culta. Me perdoe, mas eu não tenho acesso a esse nível Famosa de discussão. eloquência. Famosa discussão para um próximo podcast. Sim, mas é muito sem noção esse pensamento, sabe? Porque a maioria dos livros são ambientados em uma outra época, aí você tem que entender o contexto histórico, aí, tipo, não é só o livro, tem que ter o contexto histórico, aí, sei lá, você vai pegar o Machado de Assis, que tem uma linguagem que é quase em japonês, de tanta palavra difícil que o cara usa, e aí a gente é obrigado a gostar daquilo que é um clássico. Ah, para, né? Eu até gosto de Machado de Assis, particularmente, mas assim, gente, sabe? Pelo amor de Deus, que Menos. perturbação. Júlia do Twitter, sai daqui. E sim, As pessoas muito não são longe, obrigadas. a gente tem também, por exemplo, Shakespeare, que é um exemplo básico. Eu lembro de ter aquela coisa, aquela imaginação de, Romeu e Julieta, né? Aquela coisa assim. Logo quando eu estava na escola ainda, a gente tinha aula de literatura. E lembro do professor pedir pra gente ler a versão teatral, né? Porque, na verdade, Shakespeare é uma obra de teatro, não é um romance escrito em prosa. E, cara, eu não entendia porra nenhuma. Mas não dá pra Primeiro entender. porque era o idioma original, né? No caso, não o idioma original inglês, mas tipo, a tentativa de fazer uma tradução literal daqueles termos por ser em teatro, por ser a primeira obra que ele escreveu. Em segundo lugar, porque quando o Romeu se declarava, ou Julieta se declarava, eu me perdi um pouco. Primeiro pela minha concepção, que eu era, no caso, né, estava na escola ainda, e segundo
não sei, eu não consegui me imaginar em Romeu e Julieta. E hoje em dia é um dos clássicos que é imortalizados. Don Quixote também, eu lembro de ter que ler, meu Deus do céu, esse cara tinha fumado um baseado muito potente. Hoje em dia é um dos livros mais vendidos no mundo. Não sabemos se porque todos os professores exigem a leitura na escola, ou se, por exemplo, Dom Casmurro, que é uma história que eu não li porque eu não tive a minha educação fundamental aqui no Brasil, né? Com 13 anos eu me mudei. Mas, por exemplo, eu li outros, li Lorca, eu li Caldeirão de la Barca, eu li outros autores que seguem esse mesmo padrão de obras que você diz, caraca, a gente tá lendo não sei o quê. E aí você dizia, puta merda, Dom Juan mesmo, que história chata, cara. E marcou muitas coisas, que, por exemplo, Dom Juan hoje em dia é como você chama uma pessoa, né? Que é muito namoradeira, enfim, e que naquela época era o perfeito Dom Juan. Então, assim, marcou a história, marcou a literatura, é imprescindível. Não digo com isso que a gente não tem que ter acesso a esses livros, apesar deles serem, como a Nath disse, muito inacessíveis também. Mas eu acho que eles não têm que ser a base da literatura, não tem que ser a base da escrita. Entendeu? Eu não vou falar para vocês nome de jornalistas hiper famosos e que são assim, não sei o quê. Não, mano, eu vou falar de jornalistas que eu vejo o trabalho e que eu gosto, que eu curto. Enfim, e se você conhece, beleza. Se você não conhece, também não, porque tem que importar a mim, não a você. Cada um tem o seu gosto, entendeu? Cada um no seu quadrado. É Com aquele certeza. ditado, né? Gosto é igual cu. Vocês sabem o quê? A Gabi falou. A gente Amo. tenta fazer um podcast limpo, sem a tag explicit, mas não vai ser dessa vez. Eu vou cortar, amiga. Eu vou botar um pi, eu prometo. Mas daí, a gente também quer saber muito se você ainda tem algum sonho para se realizar como escritora. Claro. Eu acho que, como eu falei antes, eu tenho muito essa coisa na minha mente de pensar sempre mais pra frente, né? E coisa grande. E se eu vou fazer algo, vou fazer para que seja uma das melhores coisas da minha vida. Adoraria viver da minha escrita. Amaria ser uma contadora de histórias, uma pessoa que senta, escreve um livro e de repente você ter esse livro chegando para várias pessoas. Não pela questão financeira, mas porque é o que eu falei, é muito gratificante quando alguém vira para você e fala assim, nossa, sua história chegou em mim, a sua história me agradou. Então, esse talvez seja um dos sonhos assim que eu considero inalcançáveis, porque realmente a gente tem muito pouca oportunidade para isso acontecer. E pelo capitalismo também, e também pelo detalhe de que o livro, hoje em dia, a leitura ela está se tornando um artigo de luxo, né? Cada vez menos livrarias abertas, cada vez menos pessoas aptas a comprar livros, tanto físicos. Bom, tem o Kindle, que eu particularmente sou uma romântica, acho que o papel nunca vai abandonar minha vida, mas também tem dessa coisa, a queda dos livros em papel e, A, enfim. Oi? a cyberliteratura. Isso. Então, eu acho que o meu grande sonho seria isso, me tornar uma autora não conhecida a nível de fama, mas tipo assim, sei lá, quando eu vejo que um Viver livro. isso. E quando um livro foi traduzido a, sei lá, 10 idiomas, eu fico, cara, se 1 milhão de pessoas lendo a minha história já é muito, imagina, sabe, 5 idiomas diferentes. Sua história está praticamente imortalizada. O que você criou está imortalizado. Você morre, mas aquela história vai ficar passando por ali, entendeu? Então, eu me vejo muito assim, porque, por exemplo, eu sonho com contar para os meus filhos a história de Harry Potter. Obviamente, eles vão ter acesso a esse conteúdo e eu compartilharei com eles essas histórias. Então, imaginar, de repente, uma pessoa pegar uma história minha e contar para o filho, que vai contar e passar de geração, ou então você tá no metrô e de repente você vê alguém segurando seu livro. Não sei, sabe? Tipo, eu tenho esse sonho ainda na base da literatura, mas um sonho muito escondido, assim, enterrado, porque eu acho que existem pouquíssimas probabilidades de acontecer, mas é um sonho. Gabi, Gente, foi cancelada a minha próxima pergunta, porque você já respondeu a pergunta que você gostaria de tornar a escrita sua profissão, né? Então, vamos para a próxima parte. eu acho que você deveria pegar a mão, porque se vocês não, obviamente vocês não sabem, a Gabi e eu, a gente tem um planner, né? Como tudo que eu faço, eu gosto de fazer um planner. E a gente planejou as perguntas, a gente está inclusive, né, online acompanhando essas perguntas
né, ao mesmo tempo. E todas as perguntas que a Gabi ia fazer, a Madri acabou respondendo quando eu perguntava. Então a Gabi ficou literalmente sem pergunta nenhuma até agora. Então, Gabi, pelo amor de Deus, Eu falo demais, gente, me desculpe. você conduz a próxima pergunta. Tá bom. Então, não, a melhor parte é que a gente tá aqui super falando, e aí eu tô vendo super o mouse da Natália aqui no planner apagando, aí ela bota a cor, ela tira a cor, sabe? Eu tô só observando, assim. Mas, enfim, Natália é viciada nesse negócio de planner, botar cor e tal, eu nem mexi nisso, mas enfim, né, organizando a nossa vida desde 1990 e... 9. Quando ela nasceu? 99, aquelas. Enfim, mas então, né, o próximo tópico, na verdade, ele não é uma pergunta, né? Ele é aquela rodada ping-pong, tá? Então a gente vai falar uma palavra e você vai falar a primeira coisa que vem na sua mente quando a gente fala dessa palavra, tá? Só não fica Ok. confusa, porque uma palavra, uma Natália, ó, uma Natália, duas Natália, realmente temos. Uma palavra eu vou falar e a outra Natália vai falar. E aí você vai, tipo, respondendo a primeira coisa que vem na sua mente, tá? Uma palavra só, amiga, pelo amor de Deus. Ou uma Ok. frase no máximo, assim, Não, tá? mas eu tô com medo da grande besteira que pode sair daqui. Mas vamos lá. Então, a primeira palavra que a gente tem é vida, Complexa. Amor, Bia. sonho, Escrever. trabalho, Sonho. uma qualidade, Criativa. um defeito, Obcecada. uma coisa que você odeia, Esperar. uma coisa que você ama, Dia de sol. comida, Difícil. Sushi. escrita. Aventura. Foi bem diferente do que eu esperava, assim, essas respostas. Exceto o amor, eu não vou mentir. Tava esperando essa já, tanto que quando eu escrevi essa palavra, eu falei, Gabi, eu tenho certeza que ela vai falar isso. Não sim, tem como falar outra coisa. amo, fofa. Oh. Então, amiga, foi maravilhoso esse bate-papo, essa entrevista, mas chegamos ao fim entre aspas, né? Estamos quase no fim da mesma, tá? Então, a última pergunta, né? Como a gente não podia deixar de sugar você um pouquinho mais de canudinho nesses últimos minutos, né? Que a gente está aqui Aquele no barulho podcast. do canudo, assim, ó. Sabe? Quando a coca tá acabando e você tá ainda querendo ela. Amo. Então, a gente queria que você desse alguma dica para talvez alguém que está ouvindo esse podcast, que está pensando em começar a escrever, que está aí, sei lá, travada, está em dúvida, está com medo, né? Porque rola muito isso. A gente queria que você desse uma dica para essas pessoas. Meu Deus, que responsabilidade. Acho que vocês, melhor do que eu para isso, porque vocês continuam escrevendo, né? Eu, no momento, estou adaptando. Mas, bom, algo que eu levo muito para a vida e que eu estava comentando com vocês também anteriormente são coisas simples. Primeiro, sonhe alto, sonhe, sabe? Sonhe com a história, sonhe com os personagens, viva o personagem, porque não existe nada pior do que uma história na qual você não sente, você não tem prazer em criar. Quando a gente sente, quando a gente sonha com o personagem, quando a gente se absorve aquela história para nossa vida, a história transforma e cria muitas coisas. Também não tenha medo e vergonha de sonhar e de criar. Quantas grandes ficções, que às vezes não são tão ficções, né? Star Wars ou Jogos Vorazes, próprio Harry Potter, enfim, os universos que você quiser criar, isso não importa. O que importa é como você vai contar essa história. Não escreva para os outros, escreva para você. Entenda que se uma pessoa ou 1 milhão de pessoas lerem a sua história, ela vai continuar sendo daquele jeito. Não se deixe influenciar por comentários de leitoras de por que você não deixa acontecer isso? Ou não gostei que acontecer isso. Ok, entendo, absorva a crítica, saiba levar isso para você, mas saiba deixá-la também para fora. Porque se entrar, a história não vai ser sua, vai ser a história dos leitores e ela não vai ser do jeito que você quer. Acho que considero importante também que as pessoas passem a valorizar, porque acabou ficando meio pejorativo esse termo fanfic, né? Então, se você ainda tá pensando em escrever fanfic, se você ainda tem um ídolo, se você ainda tá nesse mundo, saiba que o seu trabalho ele é tão válido como qualquer outro. Inclusive, é um trabalho danado de você criar. Ele não tem muita diferença de você escrever um livro, não. A diferença é que a gente vê um pouquinho mais fácil, porque os personagens meio que já vêm dados, né? E já tem um pouco dessa característica. Mas, fora isso, é um trabalho muito grande
E você for escrever uma fanfic, você é uma pessoa digna de respeito, de muita apreciação também. Então, essa coisa de a gente ficar um pouco, né? Ah, nossa, lá vem outra com fanfic, 2-2 pra fanfic. Acho que é um pouco um desrespeito. Mas o meu conselho é simplesmente criar, sabe? Tem muita gente que quer ter a história perfeita para poder sentar e começar a escrever. Eu acho que não. Eu, particularmente, acho que primeiro você conta a história e depois você encaixa ela. Mas quando vem aquela sensação que você escreve, você pode tentar apagar algumas vezes. Mas no final das contas, é, é de se permitir escrever, né? Então eu tenho um pouco isso comigo. Eu não gosto de fazer nada que seja forçado. Também sou muito ansiosa, então quando eu tenho uma ideia, eu já boto no papel. Se vai dar certo ou não, eu vou ver no caminho. Mas eu gosto de fazer isso logo. Então, esses basicamente são os meus conselhos. E eu acho também fundamental a gente não idolatrar pessoas. Porque, por exemplo, você pode às vezes querer que alguém leia a sua história e essa pessoa não gostar da história. Só que existem uma infinidade de fatores para que essa pessoa não goste. E você levar isso com você, uma crítica com você, pode ser complicado, porque críticas, as meninas bem sabem disso, e cancelamentos, agora é o que a gente mais tem, né, nesse mundo. E a Gabi, meu Deus, não sei quantas vezes ela foi já Cancelou. citada, Todo dia. entrou em rinha de autora em Twitter. E, Para de enfim, expor a menina. a gente sempre tenta, né, ser educada. Tipo, a gente entende que são opiniões e que as pessoas podem gostar ou não gostar. Mas no final das contas são só isso, sabe? Opiniões. Então, nossa, quanta gente já. Antes eu fazia uma coisa que a gente chama no jornalismo de echo search, que você joga seu nome no buscador e vê o que, é que as pessoas estão falando. Então, quantas vezes eu fiz isso e eu vi as pessoas criticando minhas histórias ou falando o que eu me achava. E eu lembro que eu respondia essas pessoas e eu dizia, nossa, com certeza, eu também concordo com vocês, a história é uma porcaria. E aí a pessoa falava assim, nossa, mas você não é autora? Eu falava, sim, eu concordo com você, a história é uma porcaria. E aí, tipo, eu levava desse jeito, sabe? Às vezes tava certo, as pessoas entendiam a piada e às vezes não, obviamente. Mas eu acho que é importante você sair dessa bolha de que uma pessoa tem 13 mil seguidores e eu tenho 1.000 seguidores. Hoje em dia é o que a Nogueira falou, eu tenho 13 mil seguidores no Wattpad sem nenhuma obra, no Twitter eu só tenho 3 mil. Mas mais de 1 milhão de pessoas, né? Porque 1 milhão foi a primeira grande conta que eu bati. Já hoje tenho 3 milhões de leituras, 1 milhão em outra, quase 500 mil em outra. Então, tudo começa assim, sabe? E números são só isso, números. Para finalizar o conselho, a modo só de. Não sei se isso vai servir de inspiração para alguém, se algum dia te servir, mas eu só queria deixar em números. O livro do The Guardian, ele tem mais ou menos umas 500, 600 páginas. Ele quase roça as 800 páginas quando você coloca ele, né, em formato e-book. E dessas 800 páginas que ele tem, a dia de hoje, tem 3 meses que ele foi lançado, 220 mil páginas, nos casos 220, 865 mil páginas foram lidas. E eu tive 834 cópias disponibilizadas, das quais a maioria, enfim, foi, né, na época de lançamento, e hoje em dia tem alguma que outra pessoa aí lendo, mas é isso, tipo, quase 1.000 pessoas, né, mais de 500 pessoas, quase 1.000 pessoas tiveram acesso a uma história que eu escrevi e publiquei também. Eu pensei comigo, eu falei, nossa, se 10 pessoas, se 50 pessoas, se 100 pessoas conseguirem esse livro nesse formato, para mim já vai ser maravilhoso. Então você imagina 834 pessoas. Você imagina de 800 páginas, 220 mil, mais do que isso, sendo lidas. Então é algo que eu não esperava e que realmente aconteceu. Natália, você vai viver disso? Não. Isso paga as contas? Não. Mas eu me sinto imensamente feliz todas as vezes que alguém adquire um livro, que alguém deixa um comentário novo. Isso transforma o meu dia, isso faz valer a pena. Então, não se baseie em números, em pessoas ou no que o outro faz, sabe? Tá cheio de gente muito talentosa por aí, isso é verdade. E às vezes a gente se engana muito nisso. Sua cabeça é seu guia, sua escrita e seu gosto é seu guia. Siga seu sonho, tente escrever e quem sabe, talvez você não seja ninguém, mas talvez você seja a autora de Crepúsculo, me parece, e de 50 Sombras, que eu particularmente não gosto, mas enfim. Eles. 50 tons, amiga. 50 tons. Ai, meu Deus. 50 tons. Vai Tá ter vendo? que deixar aí. Deixa aí. Não vou cortar, não. O importante é essa autora, Ellie James, eu acho que é. Enfim, começou de uma fanfic e se tornou um best-seller.
a autora de Crepúsculo também, e tudo pode acontecer, entendeu? Pode ser, pode não ser. Então, são as minhas dicas, que eu acabei falando 1 milhão, mas basicamente esses são os fatores que me levam a sempre ter a minha cabecinha no lugar na hora de sentar na frente do computador para criar. Madri, Hum, assim, eu achei dicas excepcionais, né? Eu acho que todo mundo tem que levar muito isso em consideração quando se vai escrever, porque ficar presa ao que as pessoas falam é muito fácil. Eu cometi muito esse erro no começo da minha carreira de escritora, eu ligava muito o que as pessoas falavam, então essa dica que ela deu é realmente essencial. Permaneçam, tipo, fiéis àquilo que vocês escrevem, porque ninguém vai mudar aquilo que você não vai ficar triste com aquilo que você escreveu porque você quis. E isso eu garanto. Você pode falar, eu poderia ter escrito melhor, mas você uhum, nunca vai falar, meu Deus, eu nunca deveria ter colocado isso lá. com certeza. Então, assim, a gente queria agradecer você pelas dicas maravilhosas, por esse bate-papo incrível, por todas essas coisas que você ensinou a gente, esse fato de você ter deixado a gente conhecer um pouquinho melhor do que a gente já te conhece e ter permitido que os nossos ouvintes, né, conhecesse você um pouquinho. Então, muito, muito obrigada mesmo por ter topado, por ter disponibilizado tanto tempo do seu dia, do seu final de domingo, porque para quem não sabe, a gente está gravando hoje dia 6/9. Então, muito obrigada mesmo, viu? Obrigada a vocês pelo convite, por dividir, apesar de que vocês falam, né, que Natália é isso, Natália é aquilo, eu aprendo muito, eu aprendi muito ao longo da minha vida com vocês, e, e além da importância que vocês têm, porque você sabe, né, a gente já passou por muita coisa, a gente se conheceu, enfim, em um momento muito importante da nossa vida, e hoje em dia a gente conserva essa amizade. Lembro, inclusive, de pessoas no Twitter falando que não daria certo. Eu amo essa época, era tudo pra mim, Era gente. maravilhoso quando diziam que a gente era falso, que a gente fingia que a amizade existia. A gente tem a Cíntia também, tem a Ana, e hoje em dia a gente segue aí firme e forte. Queria dizer, meninas, que eu estou muito orgulhosa de vocês. Eu acho que nada é tão gratificante como ver as pessoas, né, tentando buscar meios de viver aquilo que elas já têm na vida delas. Então, tipo, por exemplo, o fato de vocês estudarem letras e vocês estarem sempre abraçando, criando coisas, eu acho isso maravilhoso, é de um orgulho imenso, apesar de eu ser um pouco mais velha que vocês, mas as vitórias de vocês são as minhas. Então, assim, ser inclusive a primeira convidada desse podcast, saber que vocês têm um podcast, tudo isso para mim é de imenso orgulho e imensa gratidão, porque além de serem minhas amigas, vocês eu vejo que caminham para serem professoras, tradutoras, enfim, com a infinidade de coisas que tem aberta para vocês, que nunca sabe o que, é que a gente vai ser no dia de amanhã, mas eu tenho certeza absoluta que vocês vão continuar tocando corações, vida de pessoas e fazendo a diferença, sabe? Mesmo que seja um grãozinho de areia. Digo mesmo para vocês, mesmo que uma única pessoa, 10 pessoas escutem, acho que o fato de vocês terem essa iniciativa já é uma grande inspiração e já é um grande motivo de vocês mesmos se orgulharem. Então, eu estou muito feliz de estar hoje aqui. Estou mais feliz ainda de ser amiga de vocês até hoje. E estou ainda mais feliz da gente ter batido esse papo sobre algo que eu realmente nunca toquei na minha vida, que é a parte da escrita, da fanfic, do livro, né? Poucas pessoas sabem dessa faceta no meu dia a dia. Então, lisonjeada estou, agradecida, grata, perdão. E só queria dizer a vocês que continuem, por favor, e que estou muito orgulhosa também. Ah, eu vou chorar, gente. O que eu vou falar aqui? Como que eu posso responder essas palavras tão, Meu tão Deus, gentis, tão deixa eu guardar maravilhosas? aqui sem palavras. Momento histórico. Amo. Ai, Madri, você foi tudo. Não, você foi tudo que ela morreu, né? Mentira. Não, mas eu digo assim, hoje a gente tá realmente muito, muito, muito feliz que você tá aqui, sério. Eu acho que até para, obviamente, quem gosta de você claramente vai ouvir, mas para que outras pessoas conheçam o seu trabalho maravilhoso, que sempre é aí, sei lá, desde sempre aí que eu escuto falar de Madri aí, pelo meio das fanfics e tal, pelo menos. Mas enfim, Madri, muito obrigada por ter aceitado aí, a nossa primeira convidada, né? Até porque, tipo, a gente nem, enquanto estava falando isso, a gente nem lançou os episódios, então assim, a gente tá realmente muito feliz que a Madri aceitou estar aqui. Se vocês não conhecem as obras dela, se vocês viveram num buraco
nos últimos... Brincadeira, mas se vocês não conhecem, assim, fanfics, né, do Proibidão, eu não vou citar nomes porque, enfim, vocês sabem Direito- A gente vai ser cancelado se a gente confessar que escreveu história e escreve até hoje sobre isso. Não, a gente já citou aí em outros podcasts, mas a gente não foi fundo ainda, a gente tá esperando esse momento da revelação. Se Vamos você lembrar sabe que é que direitos autorais. Direitos autorais, a gente não cita por direitos autorais, galera. Se você sabe o que é o proibidão, você sabe o que é o proibidão. Se você não sabe, você só descobre nas profundezas do Twitter ou do Wattpad. Mas enfim, então a gente, se você não conhece, no caso as fanfics dela, se você não conhece, você não vai conhecer mais. Mas você pode adquirir o livro de The Guardian, como eu falei em algum momento do meio do episódio, a gente vai linkar ele lá no nosso Twitter, tá? No post que a gente fizer desse episódio aqui, a gente vai pôr lá, tá? O link de The Guardian e o link do Twitter dela, se você quiser falar com ela, se você quiser mandar uma mensagem de carinho, se você quiser seguir ela, porque ela fala coisas muito importantes no Twitter. Às vezes eu nem sei o que tá acontecendo, e aí a Madri posta no Twitter, eu fico tipo, meu Deus, isso tá acontecendo no país, eu não tava sabendo, sabe? Então, ela, além de ser uma ótima escritora, ela como pessoa, ela é uma pessoa muito necessária. Então, vou deixar... Meu Deus do céu, meu Pulitzer tá aqui. Amo, ainda vem, amiga, eu tenho certeza. Então eu vou botar todos os links lá, tá? Pra vocês seguirem ela, pra vocês conhecerem ela. E se vocês já conhecem, né? Não esqueçam de deixar lá o comentário. O que vocês acharam desse episódio. Se vocês tiverem mais perguntas pra fazer pra ela, quem sabe não role uma parte 2 dessa entrevista, hein? Tô jogando e saindo correndo. Aceito. Já tô dizendo Ou agora. então... Tá outro gravado. podcast que a gente chame ela pra comentar mesmo, igual a gente faz aqui outros assuntos. Claro que sempre relacionados a fanfic ou a série. Quero comentar assuntos de fanfic super, hiper sexualizadas. Tem Nossa, já tá aqui, já vai estar aqui, então. Tem esse tema no nosso planner, a gente pode marcar de gravar. A gente tá nascendo aqui, a gente não tá ensinando essa conversa, não, tá? Pra ouvir vocês falando. Por favor, falem do que eu tô achando que vocês vão falar, por favor. A gente vai falar de muita coisa. O cancelamento vem, mas assim, é um cancelamento que a gente pelo menos vai falar as verdades, então eu não tô nem aí. Adoro. Mas, então, gente, basicamente é isso. Alguém mais quer falar alguma coisa, quer agradecer, mandar um beijo pra sua mãe, sei lá, Madri pra alguém, pra sua senhora? Eu só queria, antes da Madri falar, por último, eu só queria falar que se você ainda não é inscrito Inscrito não, né? Se você ainda não segue o nosso perfil aqui no Spotify ou o outro site que você estiver ouvindo, por favor, siga a gente. Siga a gente nas redes sociais, @cyberliterando. Se quiser também seguir eu e a Gabi, os links vão estar na descrição também. Se quiser comentar esse episódio, o outro, ouvir, galera, tá tudo na descrição. É isso aí, só queria falar isso mesmo. Eu só queria falar que eu desejo muita sorte para vocês, meninas, e novamente agradecer pela oportunidade. Também recomendo a todos a leitura muito boa, muito maravilhosa. Tá faltando conteúdo LGBT, vocês estão brigando com a Netflix para poder ter séries representativas, quando vocês têm histórias maravilhosas escritas por essas duas, inclusive, além de separadas, elas também têm histórias juntas, o que é melhor ainda, porque junta essas duas mentes brilhantes para escrever algo. E então, não é falta de... Talvez tenha falta de representatividade na parte visual, mas na parte escrita tem muita coisa bacana pra gente poder ler e consumir. Então consumam também a Nogueira, consumam a Gabi, saibam que elas são grandes escritoras e desfrutem das histórias delas, como eu já desfrutei de várias, e ainda desfruto até hoje, tá bom? Quero mandar só um beijo pra Cintia e pra Hannah, porque elas não estão aqui, mas essas meninas também fazem parte da gente. A gente tem um projeto também chamado Adjetivou Publi. Sinto muito por vocês, mas eu vou fazer. Vai na descrição também. Que é um projeto maravilhoso, que a gente também tá metido nele. Invejosos dirão que a gente não consegue escrever juntas, mas saibam que a gente consegue. E ele tá no Instagram, @Adjetivou, e no Twitter também. E são textos muito mais pessoais e um pouco enigmáticos, mas que também são parte da nossa história. Então, se você curte poeminhas, se você curte alguns versos meio aleatórios, saiba que você pode seguir a gente também no Adjetivou. E é isso, galera. Muito obrigada e até sábado que vem.